Você quer saber quanto tempo depois da realização de uma cirurgia plástica você pode realizar outra? Então assista esse vídeo do Clube da Plástica até o final. Olá amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Antes de começar a falar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Clube da Plástica no YouTube, que é muito importante para a gente, e também deixar aquele like embaixo desse vídeo, né? E dos outros vídeos que vocês curtem aqui do Clube da Plástica. Bom, esse tema também foi sugerido por uma internauta que nos segue aqui no YouTube, achei bem interessante. É quando que você deve, né, ou que você pode realizar uma nova cirurgia plástica após já ter realizado um procedimento. Isso vai depender basicamente de dois fatores. Qual é o tipo de cirurgia plástica que você vai realizar e quanto tempo demora para o seu organismo se recuperar da primeira cirurgia que você realizou. Bom, então vou falar do primeiro fator. Qual é a cirurgia que você vai realizar? Por que disso? É importante, e isso está bem definido, porque tem algumas cirurgias que elas impossibilitam a realização da outra cirurgia devido à posição que você deve ficar no leito durante a cirurgia, né? Na maca cirúrgica durante a cirurgia. Então, por exemplo, eu fiz uma rinoplastia, né? Operei o meu nariz. E aí eu quero fazer uma lipoaspiração nas minhas costas ou na minha região lombar. Aí eu tenho que ficar de barriga para baixo. Não é interessante eu ficar de barriga para baixo depois de realizar uma rinoplastia num curto período de tempo. Então isso vai fazer com que a pessoa tenha que aguardar, né, um tempo X, que eu vou falar daqui a pouco, para realizar a cirurgia. Então depende de qual cirurgia que você vai realizar. Então se eu fiz uma rinoplastia e eu quero realizar depois, por exemplo, uma lipo só em volta do umbigo, não teria tanto problema, porque nesse caso a cirurgia que eu vou realizar depois é na mesma posição que eu tenho que ficar, né, no pós-operatório da rinoplastia com a barriguinha para cima. O outro fator é quanto tempo o teu organismo vai recuperar, né? Ele vai se recuperar, vai voltar ao normal depois da cirurgia que você realizou primeiro. E aí vai depender da cirurgia que você fez. Por exemplo, se eu fiz uma blefaroplastia, que é aquela cirurgia da pálpebra, é uma cirurgia que sangra muito pouco, o paciente tem muito poucas perdas. Nesse caso, a recuperação dele é muito rápido. Ou, aliás, não tem nem perda para ele ter que se recuperar. Então, ele pode realizar rapidamente um outro procedimento. Agora, se ele realizou uma cirurgia, tipo uma abdominoplastia, com lipoaspiração nas costas, lipoaspiração na barriga, retirada de pele, costura do músculo, o organismo desse paciente provavelmente ele vai necessitar de um tempo maior para se recuperar, para ele poder ser submetido a um novo procedimento cirúrgico com segurança, porque ele vai perder sangue, vai perder eletrólitos no pós-operatório e durante a cirurgia que o organismo vai precisar, né, repor para ele poder se submeter a um novo procedimento. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui de uma forma resumida, uma forma breve, né, para vocês tentarem se planejar, né, para um próximo procedimento. Se você realizou então uma cirurgia de médio a grande porte, tipo uma lipoaspiração, uma mamoplastia, uma abdominoplastia com lipoaspiração, uma cirurgia conjugada, né, de mama, prótese com lipo, ou abdômen com prótese, uma cirurgia desse tamanho, né, uma cirurgia grande, que o paciente sangrou um pouquinho mais, que ele ficou mais de 3 horas no centro cirúrgico, isso aí já é considerado uma cirurgia de médio a grande porte que vai fazer com que você necessite de um tempo maior para se submeter ao novo procedimento. Bom, antes de falar do tempo, eu vou lembrar que essas condutas, né, muita coisa é básica, é usada por todos os cirurgiões, mas outras coisas podem ter um toque individual de cada cirurgião. Aqui a ideia expressa, né, ela é a minha e a da doutora Lick, então que a gente opera muito parecido, então isso é mais ou menos o que a gente faz. Pode ser que um outro cirurgião queira esperar um pouco mais de tempo, pode ser que ele queira operar um pouco antes, mas isso aqui é baseado na nossa experiência clínica.
Para uma cirurgia desse porte que eu falei anteriormente, a gente dá um tempo, né, de mais ou menos 3 meses para o paciente realizar novamente os exames de pré-operatório e aí sim, estando tudo bem, estando tudo normal novamente, ele poderá ser submetido a um segundo procedimento cirúrgico. Agora, se o paciente realizou uma cirurgia, né, de pequeno porte, que cirurgia seria isso? Uma colocação de implante de silicone, uma rinoplastia, uma blefaroplastia, um mini lifting, uma lipo pequena, né, uma lipo até 1,5 litro, né, de retirada de gordura. Isso sim, o paciente não precisa esperar 3 meses. A gente pede de 1 mês a 1 mês e meio para ele repetir os exames e assim poder ser submetida a um novo procedimento cirúrgico. Como eu falei, o outro fator, né, que seria que tipo de cirurgia você vai realizar para saber se uma cirurgia vai atrapalhar a outra, né? Aí vai caber o bom senso do cirurgião e do paciente também entender que algumas cirurgias necessitam de um tempo maior para você poder colocar ali um peso em cima daquela região que foi operada, poder ficar deitada, né, com o peso do corpo em cima dessa região. Vamos dar um exemplo aqui do implante de glúteo, né? O paciente colocou uma prótese no bumbum. Eu peço pelo menos 2 meses para o paciente colocar, fazer atividades físicas, né, nessa região, começar a malhar. Então, se eu vou fazer algum procedimento onde eu tenha que ficar com o paciente durante muitas horas, colocando peso ali em cima da cicatriz, eu não vou pedir para ele operar antes de um período mínimo de 2 meses para esse tipo de cirurgia. Então, ele não vai poder ficar ali, né, durante 6 horas deitado com o peso todo do corpo em cima da região glútea com 2 semanas, 4 semanas de pós-operatório. Então aí vai caber ao cirurgião e ao paciente discutirem sobre essa possibilidade ou não, para não prejudicar a primeira cirurgia que foi realizada. O paciente colocou um implante de mama, por exemplo. Um implante de mama eu libero para ficar deitado de bruço depois de 3 meses. Isso é minha conduta pessoal. Então, ela poderia realizar uma outra cirurgia se a cirurgia que ela fosse realizar não tivesse que ser realizada com ela de barriga para baixo, antes desses 3 meses. Então, ela botou prótese. Como a colocação de uma prótese não é uma cirurgia de grande porte, ela poderia fazer um outro procedimento depois de 45 dias, depois de 2 meses. Mas, se esse procedimento não tiver que ser realizado com ela com a barriga para baixo, para ela não colocar a pressão do corpo sobre as mamas dela. E aí, isso aí vai se encaixar em todos os outros tipos de cirurgia, mesmo a blefaroplastia, operou os olhos. Não é legal você, depois de algumas semanas, ficar com o rosto virado para baixo, né? Para não inchar, não ficar com o olho muito inchado na parte inferior. Rinoplastia, não ter riscos de sangramento, aumentar o edema, desviar uma fratura que foi realizada, um enxerto de cartilagem que foi colocado. Então, cabe aí ao bom senso, né, do cirurgião avaliar isso para saber quando ele deve submeter o paciente a ficar numa posição que não possa prejudicar a cirurgia realizada primeiramente. Esse tema é um pouco controverso, vai depender um pouco da conduta de cada um, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês, tá certo? Semana que vem eu volto aqui na segunda-feira com mais um vídeo, mais um tema aqui falando sobre cirurgia plástica no nosso canal, e a doutora Lick quinta-feira já está chegando com um tema novinho aí para vocês, tá bom? Até lá, tchau, tchau!